Em nome de Jesus, eu entrego o teu filho, que seja usado pelo teu Espírito Santo. Todos digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Estou feliz. Quero louvar a Deus em primeiro lugar por mais uma oportunidade de estar na presença de Deus, adorando a Ele em espírito e verdade, juntamente com a igreja de Deus. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos, que fez o convite há um tempinho atrás, pela vida de todos que aqui estão. Costumo dizer, amada igreja, pode tomar o seu assento em nome de Jesus, que a maior oportunidade, eu aprendi isso com os meus pastores, e toda vez que Deus me dá a oportunidade, eu digo isso. A maior oportunidade do servo e da serva de Deus não é quando ele está com o microfone na mão. Amém? É quando você pode entrar dentro da casa de Deus, dobrar o seu joelho e adorar Ele em espírito e verdade. Essa é uma das maiores oportunidades a qual nós temos hoje, de poder entrar dentro da congregação, dobrar o nosso joelho e ter um momento de intimidade com Ele. Amém? Graças a Deus, que Deus seja louvado por isso. Sem perca de tempo, não vou me demorar, livro de Mateus, capítulo 9. Eu aprendi uma coisa, que a fé, ela é a expressão máxima de um ser humano. Glória a Deus. E a fé é uma coisa que é um algo. Eu ouvi uma frase hoje em uma das redes sociais que muito me chamou a atenção do Dennis Washington, que uma pessoa publicou, que disse que as melhores coisas a ser sentida não é quando você está com os olhos abertos. Um exemplo é quando você vai fazer uma oração, você fecha os olhos. O exemplo maior é quando você vai dar um beijo na sua esposa ou no seu esposo, você também fecha os olhos. Ou um abraço, você fecha os olhos. Então uma das melhores coisas não é quando você está vendo, mas sim quando você está sentindo. Aleluia. E é o que nós fizemos aqui, quando as irmãs estavam adorando a Deus desde o começo. Quando eu pude entrar aqui dentro, fui fechar os meus olhos e sentir a presença de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Deus está aqui e eu acredito nisso. Eu não me importo, igreja, nos dias de hoje, pela quantidade de irmãos dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que tomara que Jesus não volte no sábado nem no frio. Às vezes nós fazemos a inversão de valores. Eu tenho o costume de dizer dentro da congregação onde eu congrego, que nós temos que prestar um culto com qualidade, não com quantidade. A Bíblia diz que a multidão seguia Jesus, mas poucos eram os discípulos. Só quem é discípulo sabe disso. Eu acredito que todos que aqui estão são discípulos de Jesus Cristo. Não é multidão, porque a multidão só sabe observar. Verdade é. Aonde Jesus estava, a Bíblia diz que ele arrastava multidões. E não eram poucos, eram muitos, mas só sabiam observar. Os discípulos, ainda que mesmo cansado, a sua carne ali carregada, porque nós somos seres humanos, mas estavam do lado de Jesus. E é natural do ser humano se cansar, porque nós somos seres humanos. Jesus chorou, Jesus se entristeceu. Isso é natural porque nós vivemos uma vida corrida. E eu costumo dizer que nunca nós vamos conseguir ser 100% em todos os sentidos da vida. Nunca. E Jesus entende isso. Então, se você entrou aqui hoje fraco, tenha certeza que você vai sair daqui fortalecido pela palavra. Aleluia! Deus conhece a sua estrutura. Amém? Livro de Mateus, capítulo 9. Eu quero ler somente um versículo. O verso 21. Glória a Deus. Venho da graça, debaixo da graça da minha pastora Patrícia, paciente que eu vim ministrar aqui, e ela tem me abençoado muito. Nos fala com os meus pastores e o corpo de obreiro. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 9, somente o verso 21. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei são. Somente esse versículo. Aleluia. É uma palavra e uma história fantástica que todos conhecem, a mulher do fluxo de sangue. E eu costumo dizer, amada igreja, que quando eu estou meditando na Bíblia, eu tento entrar dentro da história. Eu tento me colocar no lugar do personagem que passou
pela situação a qual nós vemos aqui agora, a qual todos conhecem. E por esses dias dentro da minha empresa, graças a Deus por isso, louvo a Deus pelo pastor Marcos, Deus tem aberto uma porta de emprego muito grande para mim, enfim, depois eu falo sobre isso. E eu estava no meu trabalho, meditando, quando o pastor Marcos me convidou, e eu fui buscar, e quando eu parei na mulher do fluxo de sangue, eu, comigo mesmo, dentro de mim, eu fechei os meus olhos e comecei a sentir a vida daquela mulher. Comecei a imaginar, não só pela história bíblica, mas o que ela passava no dia a dia. Porque se nós lemos o capítulo de Levítico 15, o verso 25, nós vamos entender que aquela mulher, ela tinha que ficar fora do arraial. E nós entendemos que pela natureza da mulher, do corpo humano da mulher, o seu fluxo de sangue nos seus dias, são apenas, ou máximo, durante 7 dias. Mas o capítulo 15, o verso 25 de Levítico vai dizer que se ultrapassasse de os 7 dias, e mesmo durante o seu ciclo, ela tinha que ficar fora da cidade, no arraial, porque era considerada imunda. Agora imagina, durante 12 anos, e eu comecei a buscar, comecei a entrar dentro da história, pastor Marcos, amado em Cristo. E eu comecei a sentir a dor daquela mulher. E ali o Espírito Santo de Deus me levou para um divisor de água, muitos sentidos da vida. Porque você só vai entender a história, ou vai entender a dor de um irmão, quando você se coloca no lugar dele. Porque às vezes falamos de boca, mas não de atitudes. Às vezes nós dissemos que amamos, mas não conseguimos abraçar a pessoa que amamos. A minha mãe sempre me diz algo que muito me chama a atenção. Eu vou levar isso para o resto da minha vida e ensino os meus filhos. Eu tenho um filho que vai fazer 2 anos em 28. Eu tenho um filho que vai fazer 4 anos. Uma que vai fazer 17. Uma que vai fazer 15. E eu ensino para os meus filhos todos os dias a dizer que ama o pai e a mãe. A dizer que ama a irmã, a dizer que ama o irmão, a dizer que ama a tia, a dizer que ama a avó, a dizer que ama tudo. Eu ensino. Porque eu aprendi isso com a minha mãe. E quando a gente aprende coisas boas, nós temos que ensinar. Temos que levar adiante. A minha mãe sempre dizia: filho, se você tiver que dizer que me ama, me diga enquanto eu estou em vida, porque vai chegar no caixão e você vai dizer: eu não vou ouvir. Filho, quando você tiver a oportunidade de me dar um buquê de rosas ou uma flor que seja, me dê quando eu estiver em vida, porque assim eu vou poder sentir o cheiro da rosa. Não vai adiantar você colocar uma coroa no meu caixão bonita, pagar 200, 300 reais que seja, uma coroa linda com uma frase maravilhosa, sendo que eu não vou poder ler nem poder sentir o cheiro. Então faça aquilo que você puder fazer quando está em vida. Aleluia. Homenagem se faz para as pessoas quando ela está viva, porque ela vai poder sentir, ver e compartilhar esse momento. Eu aprendi isso, cara. E quando eu entrei dentro da história dessa mulher, eu louvo a Deus, porque Deus nos deixou um exemplo muito grande. Eu não quero entrar em méritos de números, eu não quero entrar em méritos de quantidade de tempo, mas enfim, foram 12 anos, valores, padecendo, morrendo de uma hemorragia. Aquela mulher sofreu mais de 4.000 dias com aquela hemorragia. E eu estava fazendo as contas, tentando entender, talvez a minha conta não foi exata. Aquela mulher perdeu mais de 3.000 litros de sangue. Meu Deus. Como que pode, sendo que um corpo humano, se eu estiver errado, depois do culto alguém possa me corrigir, dependendo da estatura do varão ou da varoa, ele pode ter armazenado dentro do seu corpo de 3 a 7 litros de sangue. E a mulher, dentro da sua regra, durante 7 dias, ela perde de 80 a 200 ml de sangue. Agora fala comigo, entra comigo, pense comigo, dentro da história, 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. E uma das coisas que me chama a atenção nos dias de hoje, quando a irmã estava com o microfone na mão aqui, adorando a Deus aqui embaixo, o Espírito Santo de Deus me fez abrir o olho para ver ela, adorando a Deus com os olhos fechados, chorando. E ela me falou uma palavra que, se você estiver ligado, você vai lembrar. Ela falou de oportunidade. E as oportunidades, às vezes, nós temos que saber tratá-las, cuidá-las, como um culto desse. Numa reunião como essa, a qual Deus marcou para mim estar aqui, para você estar aqui.
pelas oportunidades que foram dadas, pelos louvores que foram entoados a Deus no dia de hoje. É uma oportunidade. Eu costumo dizer, amada igreja, que cada culto que Deus prepara para mim estar na casa dele é uma oportunidade para mim se aproximar dele, porque o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando para entrar no reino dos céus. Aleluia. Porque a honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Nós somos dependentes de Deus para tudo, igreja. A Bíblia diz que nós dormimos pela madrugada e acordamos pela manhã cedo, porque Deus nos sustenta. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Livro de Lamentações, capítulo 3. Então Deus, ele é misericordioso, e as misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Se Deus não fosse misericordioso, hoje eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus pela graça. Talvez você não estaria aqui no culto como esse, podendo ter a oportunidade de adorar Ele em espírito e em verdade, se ligar no trono dos céus, esquecendo o problema, porque só Ele pode mudar a sua história. Vamos olhar aqui, uns confiam em cavalo, em carros, mas nós confiamos no Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Uma Deus. das coisas que me chama a atenção, talvez você já ouviu isso, que nós temos que adorar Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque o tempo é dele. Salomão declara isso. Que há tempo de chorar, há tempo de sorrir. O tempo é de Deus. É Ele quem fez os céus e a terra. Aleluia. É Ele quem manda nos céus e na terra. Então nós temos uma oportunidade única e maravilhosa. E esta oportunidade tem que ser tratada com carinho, com amor, com respeito, com reverência, em adoração. É uma oportunidade. E quando eu fiquei pensando dentro da história dessa mulher, eu falei: Jesus, me perdoa, Pai, se eu pudesse aceitar o Senhor de novo, me batizar de novo, eu faria tudo de novo. Essa mulher sofreu 12 anos da sua vida. A Bíblia não vai relatar o nome dela. A Bíblia não vai falar se ela tinha filho, se ela tinha esposa, se ela tinha uma família. Acredito que sim. Mas a Bíblia não fala se ela era mãe ou se ela tinha esposo, qual era a idade dela. Mas a Bíblia diz que ela sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Aquela mulher foi privada pela lei. Aquela mulher foi destituída da sociedade. Aquela mulher tinha que viver isolada, fora da convivência, excluída, talvez da sua família, das pessoas a qual ela amava, das pessoas a qual ela queria ter perto dela e não podia, porque a lei determinava isso, porque ela era considerada imunda. Imagina, igreja, é natural do ser humano isso, é natural da mulher. E eu, quando eu comecei a entrar um pouco mais a fundo, o Espírito Santo de Deus me levou sobre dentro da igreja. Aleluia. E eu, olhando, eu falei: Senhor, eu fiquei imaginando essa mulher passando por uma porta de um templo, vendo a irmã com o microfone na mão adorar a Deus e não podendo entrar, vendo o ministério de louvor adorar a Deus e ela não podendo se assentar para adorar a Deus juntamente com o ministério de louvor. Meu Deus. Eu fiquei imaginando o sofrimento daquela mulher, como que era a vida, as oportunidades simples que ela gostaria de ter e não podia, como eu e você tem no dia de hoje. Aleluia. Como eu e você tem de poder acordar pela manhã cedo, você se assentar na mesa com seu esposo, com seus filhos, tomar um café da manhã simples com pão com manteiga. Diga-se de passagem, eu só gosto assim, a minha esposa também, os meus filhos também. Você poder sentar na mesa com a sua família na hora do almoço, poder agradecer a Deus pelo alimento a qual Deus está permitindo de chegar na sua mesa, o pão de cada dia. São coisas simples, mas que têm valor, que hoje está se perdendo. Quando eu sentei aqui, eu vi o Ministério Família, eu falei: Jesus, coisa linda. Porque a família é o princípio de tudo. A família é o começo de tudo. E o exemplo começa do casal, do pai e da mãe. Começa por aí. Eu estou entrando dentro da história, mas eu preciso dizer isso. Porque a família hoje está perdendo os valores. Os valores simples. Momentos que
vão ficar marcados para o resto da vida. Hoje em dia você já não vê mais fotos de pai e filho sentados numa mesa do santo, tomando café, em datas comemorativas como antigamente. Hoje, a evolução do mundo, da internet, enfim, por diante, estão destruindo a família. Uma coisa simples é, você ter um parente no interior, hoje é muito mais fácil você mandar um WhatsApp, um Facebook, um abraço e um beijo. Meu Deus. Porque os melhores momentos estão se perdendo. Quando você fecha o olho para dar um abraço num tio, numa tia, num irmão a qual você não vê faz anos, sangue do sangue. É muito mais fácil, muito mais cômodo, pastor Marcos, nós abrimos o computador e mandar uma mensagem, está tudo bem? E o nosso subconsciente, a nossa consciência, encostar a cabeça no travesseiro e saber que está tudo bem lá. Totalmente diferente de você poder ir lá, compartilhar momentos bons, únicos, a qual não voltam mais. Essa mulher anunciava por isso. Eu acredito no período desses 12 anos, se ela tivesse uma oportunidade de somente poder dobrar o joelho na casa de Deus, não pegar no microfone, não pregar, não louvar, mas só de poder entrar dentro da casa de Deus e dobrar o joelho e agradecer a Ele pela oportunidade, ela faria. Eu tenho certeza disso. A Bíblia vai dizer que, quando eu disse aqui que a fé é a expressão máxima do ser humano, todos conhecem a história. A Bíblia diz que ela gastou tudo aquilo que ela tinha com os falsos médicos, pessoas que só estavam de olho no dinheiro. E nós viemos conversando aqui sobre isso. Aonde o dinheiro tem entrado dentro da igreja, tem corrompido o coração de muitas pessoas. Está que nem Geazi. Geazi tinha um exemplo maravilhoso de Eliseu. Geazi tinha um pai, Eliseu, na fé, que seguia os mandamentos de Deus, fazia as vontades, era um homem temente a Deus, mas não seguiu. Geazi cobiçava o ouro, Geazi cobiçava as vestes. Geazi diferente de Eliseu. E se tratando de dinheiro, porque a Bíblia diz que aquela mulher gastou tudo quanto tinha. Das consultas, não sei quanto que era uma consulta na época, talvez hoje 200, 300 reais. Quantas consultas aquela mulher não fez no decorrer de 12 anos? Quanto de dinheiro que ela não perdeu? Porque os falsos médicos não conseguiram curar, mas queria sugar todo o seu dinheiro. E nos dias de hoje não é diferente. Quando eu vim descer aqui com o pastor Marcos, eu disse algo que muito me chamou a atenção, de pessoas que eu andava. Hoje está difícil eu visitar uma igreja, hoje está difícil ir em vigília, porque muito tempo excessivo. Certa feita eu fui numa vigília, não me falar o nome, talvez alguns irmãos conhecem. E eu fiquei até o término da vigília, mas até o término da vigília a igreja estava lotada. Eu acredito que havia pessoas afastadas da presença de Deus. Eu acredito que havia pessoas que nunca tinham aceitado Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. E uma das coisas que me chamou a atenção, amados, é que o pregador da noite, ele teve a audácia e a ousadia de parar a palavra por 3 vezes para pedir 3 ofertas. Meu Deus. 3 ofertas. E tem pessoas que pela fé vai acreditando. Mas eu não vi ele parar a palavra uma vez para dizer: tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida? Não há dinheiro que pague, igreja, quando uma alma se rende aos pés do Senhor. O objetivo da igreja de Deus não é o dinheiro. Não é que você não tem que cuidar. Não é que você não tem que comprar os utensílios melhores para a casa de Deus, para a obra de Deus. Você tem que sim. Tem que buscar por isso, porque a casa de Deus, os utensílios da casa de Deus. Mas isso não pode ser prioridade diante de uma alma. Aleluia. Uma alma não tem valor. Aleluia. Porque tudo isso aqui não vai subir. Naquele grande dia Jesus vai rasgar o céu, escoltado pelos anjos, querubins e serafins.
e vai vir buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E como foi dito aqui pela vida da irmã, irmão, eu fico ligado no culto. Ele vai dizer: venha bendito do meu Pai. E entre, porque há uma morada preparada para você aqui. Essa promessa irrevogável, Jesus disse: olha, eu vou ao Pai preparar morada, mas não vos deixar você órfão, deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia! A qual nos impulsiona, a qual nos ajuda nos momentos mais difíceis da vida, é o Espírito Santo que nos ajuda. Se você está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus induziu você a vir aqui adorar a Deus, é por isso que você está aqui. Cada manhã não é em vão. O Espírito Santo de Deus traz você na casa do Pai para se aproximar, para ter momentos de intimidade. Eu costumo dizer que a casa de Deus não é melhor do que a minha casa, não é melhor do que a casa de Deus. Nada substitui esse lugar. Por mais que você tenha uma bela casa com vários cômodos, tudo imobiliado, a tua casa não pode substituir a casa de Deus. Casa de Deus, casa de Deus. Aleluia! Por isso que nós temos que sair da zona de conforto. Por isso que o nosso tesouro não pode estar no carro. Não é que você não tem que ter, não estou dizendo que você não pode ter o melhor carro. Nós temos que comer o melhor dessa terra, mas em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus. Mateus nos ensina isso. Capítulo 6. Tudo que nós vamos fazer tem que ser para Deus. A nossa recompensa aqui não é na terra. O nosso trabalho não é vão. A nossa recompensa vai estar lá. A nossa coroa de glória vai estar lá, igreja. Não vai estar aqui. Nós temos que buscar primeiramente o reino do céu e a tua justiça. Entenda, Deus está dizendo aqui nesta noite: não é prioridade, não é que isso não é prioridade na tua vida, mas em primeiro lugar é o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz Deus nessa noite. É Ele. O seu trabalho é na casa. Quando você se propõe, quando você se dispõe a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, fique tranquilo, descanse o coração, nada foge do controle de Deus. Glória a Deus! Deus, Ele gosta de trabalhar no impossível. Se Ele não agir no impossível ainda, porque na sua mão está possível fazer. Aleluia. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus frustradas. Tem pessoas que estão vivendo dentro da casa de Deus perdida. Eita Deus! Porque está dizendo: Deus não está agindo. É para você continuar fazendo, porque vai chegar o momento que Deus vai agir. Porque Deus, Ele age no impossível. O possível está nas minhas mãos. Uma das coisas que me chama a atenção, já vou voltar para a mensagem, é de que Jesus disse para as irmãs de Lázaro: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lázaro dorme, mas vou despertar do sono. E elas tinham intimidade. Eu acredito que Jesus comia na mesa deles, porque eles eram amigos. E o próprio Jesus declarou isso. Mas elas foram incrédulas. Elas não acreditaram na palavra dele. Aí a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. E às vezes Jesus chora porque às vezes nós não acreditamos. Jesus disse: eu vou fazer. Olha, fique tranquilo, o momento que você está vivendo é para que você venha amadurecer. Eu estou forjando o teu caráter. Porque a luta forja caráter. A luta faz você ser forte. Glória a Deus! Prova não mata crente. Muito pelo contrário. Crente de verdade, prova não mata. Não mata. Esse momento que eu passo, que você vive, para Deus, Deus não está nem vendo, nem ele vira o rosto, porque para Ele não é nada. E você está murmurando, você está indagando a Deus: será que Deus não está vendo? Não é que Deus não está vendo, não é que Ele não se importa, é porque isso para Ele não é nada. Ele quer ver o seu caráter, Ele quer ver a sua atitude diante das lutas. E a Bíblia diz que o possível, quando Ele chega diante do túmulo de Lázaro, por isso que a Bíblia tem que ser entendida e meditada, para que a gente possa entender. Aleluia. Jesus, Ele fala com as suas palavras: tire a pedra. Ele tinha poder para mover a pedra. Ele tinha poder para arrancar a pedra. Ou enviar anjos para arrancar. Porque em Mateus 4,
O próprio Satanás declara: mande que essas pedras tornem pães. Porque Jesus estava num momento debilitado. Uma revelação, ele diz. Ele diz: está com fome, você tem poder para que essas pedras se tornem pães. Então lá no livro de João, ele tinha poder para mover a pedra, mas ele disse para o homem tirar. O que eu quero dizer com isso, igreja? Que o possível está nas minhas mãos. Aleluia. Eu tenho que fazer, para que depois ele possa agir no impossível. Porque esse problema, essa dificuldade que você está vivendo, essa luta, é para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. A distância aonde Jesus estava para chegar ao túmulo de Lázaro demorava menos de 2 horas talvez, porque era 4 quilômetros andando. Pouco, mas ele demorou 4 dias. Então Jesus não demora. Jesus, ele sabe o tempo que ele tem que chegar, a hora que ele tem que chegar, o momento que ele tem que agir. Continue adorando a Deus em espírito e verdade. Continue acreditando de que Deus ainda está trabalhando em prol da tua casa. Este problema, esta situação não vai fugir do controle. Deus está no controle da situação. Glória a Deus. A Bíblia diz, meu Deus, a Bíblia diz que essa mulher, 12 anos sofrendo, fora da sociedade, fora do templo, longe da família, longe de tudo, 12 anos, morrendo aos poucos, definhando. E eu trouxe isso para dentro do meu coração. E comecei a agradecer a Deus, porque Deus nos dá uma oportunidade todos os dias de culto. Quando nós abrimos os olhos pela manhã, como foi dito aqui pela vida da irmã, quando a irmã estava dizendo que se nós analisarmos os livramentos que Deus nos deu, quando ela pediu para fechar os olhos, eu pude contemplar Deus quando eu acordei pela manhã assim. Eu comecei a ver o meu dia, pastor. Eu comecei a se lembrar do meu dia. Eu comecei a se lembrar da madrugada, porque minha esposa veio do monte. Chegou quase 5 horas da manhã, foi se deitar. Então o Espírito Santo de Deus me trouxe à tona. Quando foi 8h20 da manhã, os meus filhos me acordam pedindo mamar. E são esses momentos que às vezes a gente passa tão desapercebido de um oi, pai, te amo, pai, filho, vem cá. Aqueles momentos que o Espírito Santo de Deus me trouxe o meu dia inteiro hoje. E eu comecei a agradecer a Deus ali. Não porque eu ia ministrar a palavra de Deus, porque poderia ter outro no meu lugar, mas sim porque Deus nos dá a oportunidade de nós entrarmos dentro da congregação. Era isso que essa mulher queria. Era isso que essa mulher desejava, de poder entrar um dia dentro da casa de Deus e adorar o Pai em espírito e verdade. A Bíblia diz que Jesus ia passando uma grande multidão com ele. E aquela mulher viu Jesus. E ela teve um ato de fé. Ela acreditou. O verso 21 diz: porque dizia consigo, no seu subconsciente, dentro do seu coração: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Rouba a cura, igreja. Onde já se viu na Bíblia dizer que se tocar uma vestes, aonde? A Bíblia diz que a multidão talvez apertava, arranhava Jesus. O toque tem que ser diferente. Para sair virtude do mestre, do pai, tem que ser diferente. Você pode até chegar perto, mas se você querer abraçar, se não tiver fé, nada vai adiantar. Aleluia. Nada. A Bíblia diz que ela declarou: se tão somente eu tocar, um verso fantástico. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, nem Jesus ela tocou, ficarei sã. Sabe uma das coisas que me chama a atenção? Não é pelo fato dela ter rompido a multidão, talvez você já ouviu isso. Talvez ela se arrastou, pulou, tirou aquele da frente. Ela fez um esforço. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que nós sabemos que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Uma das coisas que me intriga é que Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Por que Jesus faz essa pergunta? Jesus para e Jesus pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos: Senhor, a multidão te oprime, te aperta, arranha. E o Senhor ainda pergunta: quem te tocou?
É uma das perguntas que eu olho assim, às vezes eu tento entender. Olha. Ele sabia quem tinha tocado nele. Aleluia. Ele tinha certeza absoluta que era aquela mulher. E uma das coisas que me chama a atenção, trazendo para dentro da casa de Deus, igreja, Jesus não poderia dizer que era ela. Por isso que Jesus pergunta: quem me tocou? Porque a sociedade sabia quem era aquela mulher. Ela vivia ali 12 anos, morrendo, definhando com aquela hemorragia. Então as pessoas que estavam ao seu redor sabiam quem era aquela mulher. Não era nem para estar ali no meio daquele povo. E Jesus faz aquela pergunta. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar na noite de hoje? Que aquela mulher tinha que se manifestar no meio daquele povo. Tem coisas que Deus faz na vida de crente, e crente só sobe no altar para contar derrota. Tem coisas que Deus abençoa, abre porta. Tem coisas que Deus cumpre o que prometeu há muitos anos, que Deus faz, mas a pessoa não tem coragem de dizer. Aleluia. E só diz que vive na prova. Não consegue olhar ao redor. A vida daquela mulher não estava em jogo só a cura do fluxo de sangue, o sangue ser estancado. Não era só isso, havia muito mais do que isso. Muito mais. Por isso que Jesus queria que ela se manifestasse. Por isso que Jesus pergunta para ela dizendo: quem me tocou? O povo que estava ao lado. Porque de mim saiu virtude. O toque foi diferente. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Que às vezes nós não conseguimos olhar ao redor. Nós queremos ver só o miraculoso, o fantástico, a entrada triunfal de Jesus. Talvez, pastor Marcos, se o senhor olhar para a tua vida hoje, talvez você olhe e fale: Senhor, eu queria... Um exemplo, não estou dizendo que é isso, mas imagine o senhor dizendo: Senhor, eu queria ter 200 membros na minha igreja. Senhor, eu queria que as coisas viessem a acontecer mais rápido, mas o maior milagre já aconteceu. Aleluia. É o Senhor estar aos pés de Jesus. Aleluia. É nós estarmos aos pés de Jesus. O resto é arar a terra, é trabalhar na terra, e vai acontecer. A minha pastora, ela tem um filho deficiente, e eu preguei a vida dele por esses dias. A igreja abriu por causa do filho dela, e todos hoje oram para que o menino venha a ser levantado do leito. Mas não conseguimos olhar o milagre que Deus já fez na igreja. Sabe? As pessoas querem ver o morto. As pessoas querem ver um milagre, mas não conseguem olhar ao redor. Quantas coisas Deus já fez nessa igreja? A porta já está aberta, igreja. Isso é um milagre de Deus agora. É só na terra começar a plantar semente que Deus vai trabalhar. Você tem que trabalhar. Isso está nas mãos de Deus, igreja. O milagre já aconteceu. As portas do inferno não prevalecerão contra esta casa. Não temas, esse é profético em nome de Jesus. Os anos vão se passar e você vai se lembrar disso. O tempo vai se passar e você está no da terra. O seu trabalho não é vão na presença de Deus. Vai chegar um momento que isso aqui vai ficar tudo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Vai chegar uma hora que não vai caber gente dentro desse lugar se você continuar na mesma fé diante de Deus. Isso é só o começo e todo o começo é árduo, é doloroso, o milagre já aconteceu. Não queira ver a entrada triunfal de Jesus. Trabalhe na terra, semeie na terra, que você no tempo certo vai colher os frutos, diz Deus essa noite. É como se, meu Deus, sabe quando você está andando passo a passo e você não pode dar o passo maior do que a perna? E toda vez que você dá o passo, você tem que ter a certeza onde você está pisando para que você não venha cair. Assim diz Deus nessa noite. Aleluia. Descanse o coração, seu trabalho não precisa. Louvado, Deus está vendo agradecido isso. seja o teu nome, Jesus. Então, às vezes nós queremos ver aquela coisa enorme, grande, para dizer: olha, Deus está trabalhando, Deus está agindo, mas Deus já agiu, já começou a agir nesse lugar há muito tempo atrás. Deus já abriu as portas. Por isso que nós temos que ter a nossa confiança em Deus e acreditar
de que Deus vai mudar isso. Aleluia. Deus está escrevendo. Deus está trabalhando. Se essa igreja, como a minha igreja, como muitas igrejas por aí, estiver firmado na palavra, na rocha, pode vir um vento, a tempestade. É Deus. Que não cai. É Jesus. Pode até arrancar os telhados, mas as colunas ficam. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus. Pode até arrancar os telhados, mas as colunas ficam. Aleluia. Porque tem crente que não aguenta o vento. Quando o vento bate, a gente vai ver quem aqui é no momento da dificuldade. Eu postei uma frase por esses dias que nem me lembro direito, mas eu vou tentar dizer que você vai conhecer dois tipos de amigo. Quando você está no sucesso é a quantidade, né? Mas quando você está no fracasso, a qualidade. Porque o sucesso te traz quantidade, mas o fracasso te traz a qualidade de amigos. Vou finalizar a palavra, antes de finalizar quero contar um testemunho. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marco. Ele presenciou um pouquinho de tempo aí que eu passei maluco durante um ano. Deus fechou as portas. Pensa, igreja. 4 filhos para criar, desempregado. Se acordar de manhã, eu sou com toda simplicidade e humildade, digo isso. Sou uma pessoa que ajuda muito a minha esposa, desde lavar a louça, cozinhar, passar a roupa. Digo isso porque eu aprendi isso com a minha família, com a minha Glória a Deus. a não depender. E não faço isso por obrigação. Faço porque é minha esposa, porque é minha família, eu tenho que cuidar, porque o exemplo começa dentro de casa. Às vezes nós achamos homens, aqui no mercado, que cuidar da família só é pagar as contas. Não, pelo contrário. E eu passei um ano desempregado. Um ano. E falando com esse varão aqui abençoado pelo Facebook por esses dias atrás. Acordava de manhã, igreja, não tinha R$1 para comprar pão. R$1. E a minha esposa gosta de café com leite, pão com. E a Bíblia diz algo que eu costumo dizer que o orgulho traz a morte, mas a morte do orgulho traz vida. Se nós somos servos, nós temos que seguir à risca a palavra de Deus. Nós não devemos ser orgulhosos. A Bíblia diz que nós devemos comunicar nossas necessidades com quem? Com os santos. Aquele que está do nosso lado. Tem pessoas que estão passando dificuldade dentro de casa, vem na igreja, dá glória a Deus, pula em mistério, fala, quando volta para casa não tem um ovo, perdão pela expressão da palavra para comer, mas é orgulhoso, fala, não dou o braço a torcer. Não tem coragem de chegar no irmão da igreja. É, Jesus. Orgulho. Orgulho mata a igreja. O orgulho faz descer a sepultura. Livro de 1 Reis, capítulo 1 vai falar do rei Acasias, 2 Reis. Homem orgulhoso, caiu da cama, adoeceu, de vez de procurar Jesus, de procurar Deus, consultar Deus, foi consultar Baal-Zebub. Por causa do orgulho dele, a Bíblia diz que morreu 102 homens carbonizados, queimados, fogo desceu do céu. O orgulho mata. E o teu orgulho, às vezes, não reflete só em você, reflete nas pessoas que estão do seu lado, reflete na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Reflete. Nós temos que deixar de ser orgulhosos. Temos que comunicar nossa necessidade com o santo. Enfim, para a gente correr para finalizar, eu falando com esse varão aqui, chegou o momento da minha vida, igreja, que eu fui sair para ministrar a palavra de Deus. Meu filho tomou a última mamadeira do Guilherme. Falei, Deus, como que eu vou pregar a tua palavra? Abençoar o povo sempre que a minha casa não está sendo abençoada. Você tem que ligar para o irmão, acabou o arroz. Irmão, acabou a fralda do meu filho. Não tem leite, irmão. Graças a Deus que eu tenho amigos, entendeu? Amém. Por isso que nós não devemos ser orgulhosos. Eu tenho amigos. E eu posso dizer com todo orgulho dos meus amigos. Eu nunca me esqueci das pessoas que me ajudaram. Estão no meu joelho. O nome dessas pessoas. Uma delas é a família do pastor Marcos. Ele me ligou, eu falei, varão, ele falou, tá precisando de arroz? Eu falei, arroz e feijão tem, varão. Só não tem a situação de higiene da minha casa, só que eu fui com ele. E ali ele trouxe uma sacola com várias coisas. Eu falei, meu Deus, obrigado. Porque o Senhor ainda tem cuidado. Amém. Enfim, resumindo, ganhei um curso de vigilante.
pela graça de Deus, fiz o curso, saí do curso já trabalhando, graças a Deus. Vai fazer 3 meses agora, dia 17. Foi recente isso, igreja. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma mulher que se curou comigo. Se tivesse 2 ovos, nós partíamos os ovos no meio e todo mundo comia dando glória a Deus. A diferença está quando você glorifica a Deus nos momentos difíceis da sua vida. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Deixa eu só finalizar esse testemunho que Deus colocou no meu coração, algo para dizer para a igreja. Olha o que você tem dentro da tua casa e abençoa, profetiza. Por esses dias eu chamei a atenção da minha esposa, que ela quer trocar uns móveis. E ela começou a murmurar. Aí Deus me tomou, sabe, numa ousadia para repreender e falar com autoridade. Falei, como que você quer que Deus coloque mais no muito, sendo que nem no fiel você está sendo, no pouco a gente está sendo fiel. Você não está abençoando aquilo que Deus nos deu. É pouco, mas é nosso. Talvez você olhe para dentro da tua casa, ou o que você tem, e você diga, Deus, eu não estou satisfeito. Como é que Deus vai abrir a janela do céu? Sendo que no pouco você não tem sido fiel. Uma coisa liga a outra. Deus, ele não desperdiça dons, como nós temos o costume de dizer. Deus não coloca, não deposita azeite em vaso rachado, porque ele sabe que vai vazar. Então, quando Deus abençoa, quando ele vai depositar o azeite em vaso, ele sabe que o vaso não está quebrado, não está rachado. Quando Deus coloca uma responsabilidade maior na tua mão, porque ele sabe aonde ele está depositando a confiança dele. Se Deus escolheu o senhor ou a senhora por algo, é porque ele confia. Não menospreze. Se Deus te deu pouco, seja fiel, que no muito ele vai te colocar. Se Deus te deu uma casinha com 2 cômodos, seja fiel. Porque talvez Deus esteja preparando uma casa de 7 cômodos maior para você. Se Deus te deu um carro simples, glorifica Ele, exalte a Ele. Porque Deus pode preparar um melhor. Se você não tem capacidade ou eu não tenho capacidade de cuidar de um simples, como é que vai cuidar de um maior? Se você não tem capacidade de zelar pelo ministério ao qual Deus te colocou, vou te simplificar, porque hoje o diácono na igreja é menosprezado. Entre aspas, né? Já viu? O diácono, às vezes o próprio diácono se menospreza no chamado. Entendeu? Como é que Deus vai levantar pastor? Sendo que está menosprezando o chamado. Eu digo simples, se eu pudesse ser diácono a vida inteira, eu ficaria. Porque um dos maiores ministérios que tem na casa de Deus, sabe qual que é? O diaconato. Sabe por quê? Está para servir, igreja. É isso. Então seja fiel aonde Deus te colocou, porque Deus está trilhando. E se Deus colocou você numa posição maior, quem muito é dado, muito é cobrado. Seja responsável. Aleluia. Porque Deus confiou em você. Enfim, deixa eu finalizar, meu Deus. Eu queria trazer mais sobre essa conversa. Nem tudo é como a gente quer, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Igreja, quando Jesus Cristo pergunta para finalizar, quem me tocou? Jesus queria que aquela mulher se manifestasse no meio daquele povo. Porque qual era o homem que ia levantar a veste daquela mulher para dizer que ela foi curada? Qual era a pessoa que tinha audácia de chegar perto e dizer? Quando Jesus pergunta isso, aquela mulher tinha que dizer, olha Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus tinha que dizer para o povo que estava ao lado, porque os discípulos andavam com ele, Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus queria trazer ela de volta, a reintegração da sociedade, do povo, da igreja. Era isso que Jesus tinha que fazer e queria fazer sobre a vida dela. Quando eu disse aqui que às vezes nós queremos ver só o maior, ser curado do fluxo de sangue era pouco, não era nada. O milagre estava quando ela voltasse para sua casa, para sua família. Aleluia. O milagre estaria quando ela estivesse dentro da casa de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, como eu, os senhores e as senhoras, estamos aqui nesta noite. Isso é um milagre de Deus. Aleluia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se você olhar de onde Deus te tirou, quantos livramentos Deus te deu para você estar aqui hoje adorando a Deus em espírito e em verdade, o que Deus fez na tua vida, na tua casa, na tua família, um milagre já aconteceu quando você ergueu as mãos e disse, olha Deus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Esse é o maior milagre, igreja. Oh, aleluia. O milagre já aconteceu.
aconteceu lá atrás, ó. Oh, glórias. Por isso que Jesus perguntou, porque Jesus queria provar para aquela sociedade, para aquele povo assim, essa é a mulher. Essa mensagem dá para mais de hora, igreja. Porque se eu for dar lugar aqui, pastor, nós vamos embora, mas eu vou finalizar. Aleluia. Sabe por quê? Eu finalizo assim dizendo: a sociedade, o homem julga o passado. Não é? Não conheço a fundo a vida do pastor, mas talvez alguns dos seus amigos possam dizer: fogo de pá. Logo, logo vai estar fazendo o que fazia antes. Está que nem Ananias em Atos 9, sobre o apóstolo Paulo. Jesus muito conhece, ouviu falar desse homem, tem poder para prender, para matar. Sabe o que Deus diz? Vai porque é a base escolhida. Quando Deus faz isso, igreja, não há inferno, não há homem que para o crente na face da terra. Deus levantou você. Deus escolheu você para fazer a diferença na face da terra. O seu passado para Deus, ó, está no lado do esquecimento, diz Deus nessa noite. Não importa o que estão dizendo de você. O que importa é que o milagre foi feito. O homem não consegue enxergar você com a Bíblia na mão. O homem não consegue enxergar você com o microfone na mão, adorando, pregando, louvando, orando a Deus. Ele consegue enxergar o passado, mas Deus não. Deus vê você um pastor, uma missionária. Deus vê você lá à frente. Deus vê você cuidando da obra. É isso que Deus faz. O homem, ele só consegue olhar o teu passado, mas Deus não. Deus consegue ver o teu futuro, igreja. Independente se você errou algumas horas atrás, mas Deus está vendo amanhã. As misericórdias dele descendo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus diz nessa noite: o teu passado para mim não interessa, está do lado do esquecimento. Vou fazer de ti um homem e uma mulher. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus fez. Oh, glórias. Isso que Deus fez com aquela mulher. Santo. Deus, além de curar, trouxe de volta tudo aquilo que ela tinha perdido. A alegria de estar com o povo. Quer coisa melhor, igreja? Quando você pode estar ali na casa de Deus, e no seu espírito e na sua verdade. Quer coisa melhor quando você pode estar dentro da sua casa e com a sua família. Não perca esses momentos. Faça dessas oportunidades momentos inesquecíveis da sua vida. Deixe um recado da parte de Deus. Tudo que você tiver que fazer, faça em vida. Glória a Deus. Tudo que você tiver que fazer, faça em vida. Para as pessoas a qual você ama. Toda noite eu digo para minha esposa e pergunto: você me ama? Manda uma mensagem: você me ama? Estou falando com os meus filhos: filho, eu te amo, você me ama. Estou falando com a minha irmã: você me ama, eu te amo. Não tem coisa melhor, igreja. Porque quando um descer a sepultura, você vai dizer: eu te amo. Ela Deus. Esses são os momentos felizes, momentos bons. Quando chegar no celular, desliga o computador, desliga, deixa o celular de lado, vai tomar café, vai almoçar, não vai para a sala, senta na mesa, curte, não inventa, não pegue o prato, porque tem gente que eu fico bravo com a minha filha Camila, eu vou finalizar, eu preciso dizer. Ela faz assim, pastor Marcos. Está eu, a minha esposa e o Guilherme na mesa. O Miguelzinho ele almoça primeiro porque ela dá. O Guilherme ele gosta de sentar na mesa com a gente. Aí vem a Camila. Vai na cozinha, faz o prato. O quarto, nem pra sala é. Eu opa. Os de casa não pode. Gente, inversão de valores. Isso é inversão, isso são os princípios da família. Você vai falar aos lágrimas. Isso é inversão de valores. Curte. A família é tudo. Esse ministério aqui é bênção demais. Aleluia. Só o ministério fala por si próprio. Então é aqui que começa. Não adianta sair daqui e chegar dentro de casa e fazer tudo errado. Meu Deus. Não adianta. Quer ver uma coisa? Eu vou finalizar, Jesus, mas eu preciso dizer. Estou finalizando, pastor Marcos. Deus cobra. Aleluia. Tem mulher que é assim, entenda, varões. Depois chega os homens, já finalizo. A mulher olha, jejua pelo homem, busca, o varão não está na presença de Deus, mas a mulher está. Aí cuida, passa, lava, põe comida no prato, faz isso, faz tudo. Quando ganha um camarada para Jesus, deixa de fazer tudo aquilo. Já não passa mais, já não cozinha mais, já não põe comida no prato mais, não trata, não cuida. Que manto é esse, Deus? É verdade. Né, Wallace?
E tem varão. Uma vez eu briguei, discuti com um amigo meu. Eu cheguei dentro da casa dele, eu vi a mulher dele fazendo tudo, ele no sofá jogando videogame. Eu falei, varão, que homem de Deus é você, varão? Que não ajuda a esposa. Varão, isso é coisa de mulher vigia na terra, varão. Como só tem adulta que me permita me dizer, pastor. A mulher trabalha muito mais em casa do que na rua, varão. A mulher cuida de casa, lava, passa, faz tudo, e é verdade. Aí quando chega a noite, o camarada quer namorar a mulher. Qual mulher que aguenta? Está cansado. Eu aprendi isso com o estudo do Silas Malafaia, ele dizendo isso. Jeová, vai falar. Ajuda sua esposa, lava uma louça, enxuga a louça, faz um arroz, faz uma comida, para quando chegar a noite, ela está disposta a conversar com você. Glória a Deus. Não adianta você querer cobrar e não agir. Não adianta, varão, você querer cobrar e não agir. Lavar uma louça não cai a mão de nenhum homem. Só um exemplo, irmãos. Fazer uma comida para a esposa. Ai, que delícia, gostoso. Pastor Marcos, eu dou um conselho. Momento Abigail. Fizemos isso na igreja. Foi maravilhoso. Os homens, sabem do que os homens se vestiram, pastor? De garçom. Coisa linda de Deus. Colocamos um monte de mesa na igreja. Churrasqueira lá no quintal, tem direito até churrasco. Servimos as mulheres. Aí, Cuidamos das mulheres aqui. aí é mistério. A visão de Deus, hein? Momento Abigail. Ela não salvou seu Tá esposo? linda, viu? Diante do rei Davi? Foi. Foi inteligente. Inverteu. Trocou. Fizemos esse momento Abigail na igreja. Pastor. No outro dia só via varão sair na rua com um sorriso na orelha. Eita, Meu Deus, varão. Você está entendendo? É família, gente. Temos que cuidar. é Deus. Temos que cuidar. Cuide daquilo que Deus deu. Não trate como algum objeto. Você vai viver pro resto da vida. Eu digo isso sempre para minha esposa. Não é que nós não temos momentos difíceis, porque às vezes a baixinha lá é brava. Quando eu vejo que ela está perdendo a voz, eu corro. Quem manda em casa é a mulher, pastor. Mas quem manda na mulher somos nós. Isso é de Deus. Igreja, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Leve a sério a palavra de Deus. Cuide do ministério. Amém, Amém? Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Boa. Foi essa a palavra. Deus, que palavra! Meu Quero Deus!